teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola. Amém, queridos? Hoje temos muitos assuntos para tratarmos, mas eu estou esperando só ver vocês chegarem aí com seus comentários. Amém? Louvado é o nome do Senhor. E aqui estamos hoje, 30 de janeiro de 2022. Estamos terminando o mês de janeiro e já estaremos iniciando fevereiro, né? Amanhã é o nosso último dia. Amém, amados? Mas, como passou há pouco, né, os pedidos de oração, nós estamos aqui agora para elevar nossas preces, nosso clamor a Deus em favor dessas vidas. Muitas vidas precisando do socorro de Deus. Amém? E nós conversamos com Deus através da oração, não é? Então vamos já estar pedindo ao Senhor para te abençoar, você que já está comigo aí. Pastor Raimundo Cupertino, irmão Maria Prado, Deus abençoe. Né? E todos que ainda vão entrar, né? E hoje nós queremos aproveitar bem o nosso tempo, que temos um assunto vasto, e eu quero ver se eu termino hoje o capítulo 7, não é? Se Deus quiser, né? Vamos ver se conseguimos. Nós vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor. Leia Matos, bem-vinda. Marcos Pereira Santos, bem-vindo, pastor, Deus abençoe. Aqui estamos na nossa escola, né? Vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado, Paizinho, pela noite de paz que nos concedestes.
Aqui estamos, Pai, para iniciarmos essa escola. Pedimos ao Senhor a capacitação que vem do alto do Teu trono, para podermos fazer um trabalho que abençoe e edifique o Teu povo, instrua também, Pai. Quero Te apresentar este caderno de oração com todos os nomes que aqui foram passados, pedidos, alguns, ó Deus, com a Covid-19, nós Te pedimos, ó Senhor, entrar com providência nessas vidas, outros com essa gripe também que está assolando o nosso planeta, Pai, nosso Brasil, que as Tuas mãos estejam sobre essas vidas, curando, fortalecendo, Pai. Nós oramos por todos eles, Tu sabes, aqueles que estão internados, ó Senhor, como a Tua serva irmã Jovita, que precisa da Tua intervenção, ó Pai, e tantos outros, ó Senhor, que estão, ó Senhor, diante dos Teus olhos. Quero orar também por todos aqueles que estão comigo nessa live, nessa escola, abençoa cada um deles, todos os pedidos, ó Pai, que serão colocados nessa live, eu já quero Te apresentar, ó Senhor, pedindo as Tuas ricas bênçãos e as Tuas respostas para essas vidas, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor. Abençoe também aqueles que vão estar assistindo essa escola, já gravada através dos grupos, já estou entregando em Tuas mãos. Prepara-nos para esse dia tão chuvoso aqui em São Paulo, Pai. Abençoa os lares, as famílias, guarda-nos na nossa escola, logo mais presencial, na nossa sede, às 16 horas, no nosso culto de mocidade, que hoje será dirigido pela mocidade. Abençoe grandemente os Teus servos que estarão ali trabalhando, nós outros que estaremos dando o apoio, ó Pai, sejam as Tuas mãos conosco, não só na sede, mas em todas as igrejas do Ministério de São Miguel Paulista, da Georbe, todas as igrejas que Te servem, ó Pai, em espírito e em verdade, nos cultos presenciais, que o Senhor os ajude também nos cultos online, Pai. Sejam as Tuas mãos sobre nós, sobre esta nação, sobre os poderes constituídos que governam esta nação, Pai. Que o Senhor os ajude, ó Deus, e a Tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, possa cumprir a sua missão, ó Deus, eficazmente, ó Senhor. Assim rogo as Tuas ricas bênçãos sobre essa escola, sobre este dia, sobre a Tua igreja como um todo, Pai. Eu oro em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, está aí pastor Wesley, bem-vindo. Nós vamos agora estar abrindo a nossa escola com o nosso louvor, né, irmãos? É o hino 545 do cantor cristão, 545 do cantor cristão. Prepare aí agora o seu louvor e nós já estaremos apresentando ao Senhor agora o nosso cântico, o nosso louvor. 545 do cantor cristão é o louvor que nós vamos estar agora apresentando ao nosso Deus. Amém? Pega o seu cantor e vamos já estar agora adorando o Senhor. Bem-vindo todos, em nome de Jesus. 545 do cantor cristão. Amém? Vamos adorar o Senhor com este louvor. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvimos de Cristo, em favores reais alcançar. Ó, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas
sempre estudo arrefeito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola correndo, ouvindo as palavras dos céus, boas coisas ali aprendemos, a bendita palavra de Deus. Amém, amados? Está aí, agora é a nossa escola, nós estaremos adorando ao Senhor, vamos meditar hoje no capítulo 7, né? E no capítulo 7 nós estaremos exatamente meditando a partir do versículo 12 até o versículo de número, se possível, vou completar, não é? Primeiro vamos ler os primeiros versos e depois vamos já estar meditando em todo o nosso assunto de hoje. O nosso assunto, amados, ainda é um assunto polêmico. Nós vamos estar do 10 ao 16 e é nosso desejo concluir essa aula hoje. Amém? Queridos, o nosso tema, eu vou fazer uma retrospectiva, né, do que falamos da última vez e depois já entrar na aula, né? Agora aqui, nos versos 7, a partir do 10, né, ao 16, não lembro. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Nós estamos estudando exatamente o nosso tema, é divórcio e novo casamento à luz da Bíblia. Vamos lá. Então, continuo lendo. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Quando ambos os cônjuges, vamos já começar fazendo uma reflexão, são cristãos, devem atender o que foi ensinado pelo Senhor. Obviamente que vivemos num mundo que tenta massificar seus hábitos e costumes. Só que o mundo jaz no maligno, não é? Ele é o príncipe das trevas, como está lá em 1 João capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Nunca podemos tomar como padrão de vida, tanto na família como na nossa vida social, o mundo em que vivemos. Continuando, quando ambos os cônjuges são cristãos, devem atender o que foi ensinado pelo Senhor. O conselho geral dado pelo apóstolo é que a mulher não se separe do marido. Não há no projeto de Deus do casamento separação. O casamento, uma vez que os dois se uniram, obviamente que houve um período de namoro cristão, não mundano, cristão, não é? Obviamente foram planejados, aconselhados pela família. Dizem que o primeiro casamento que tem que acontecer entre os jovens é as famílias se entenderem, não é? Porque quando há divergência de família ou oposição dos pais, seja de um lado ou de outro, dificilmente esse casamento vai ser bem sucedido. Daí a necessidade dos pais estarem junto com os filhos, né? E então estarem orientando para que o casamento que vai se solidificar, que vai acontecer, seja debaixo das bênçãos dos pais também. O conselho geral dado pelo apóstolo é que a mulher não se separe do marido. Em circunstâncias extremas, entretanto, pode ser necessário que isso venha a acontecer. Tremendo isso, né? Nesse caso, a instrução é para que não se case ou que se reconcilie com o marido. Como está aqui no texto que lemos aqui, no capítulo 7, né? Que a mulher não se separe, né? Mas antes, né, viva ao lado do seu esposo, igualmente para a esposa e para o esposo. A separação entre cônjuges cristãos não rompe o vínculo matrimonial. Antes dá oportunidade para o Senhor curar as diferenças que causaram o afastamento e restaurar ambas as partes a comunhão com o Senhor e um com o outro. É MacDonald, na sua página 93, que dá essa instrução, né, bíblica, naturalmente. Quanto ao marido,
recebe a ordem para não se apartar de sua mulher, o que significa não se divorciar dela e não se abre nenhuma exceção, não é? O 1 Coríntios 7,14 diz, porque o marido descrente, aqui há uma palavra muito importante, não é? Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os nossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Como entender isso aqui? Pode um crente, não é, que recebe o Senhor, que é um cristão, no caso aí casado, obviamente que isso já veio assim, porque o aconselhamento que os pastores e das igrejas e da palavra é que não se submeta a um jugo desigual. Não pode um cristão casar com uma pessoa que não é cristã, não deve em circunstância nenhuma, não é? Porque vai haver divergência de valores, de padrão e coisas assim, né? E já começam tendo lutas sociais, não é, espirituais, lutas familiares. Porque o marido, obviamente, que não é cristão, tem lá os seus desejos, suas vontades, as suas maneiras de viver, e o cristão vai querer estar na igreja e ele vai querer estar em outro lugar. Não é aconselhado, né? Então vamos lá. Havia uma grande vantagem em o crente permanecer com um cônjuge incrédulo, quer dizer, porque casaram-se antes de um deles se converter, agora se converteu. E qual é a sugestão? Não se separe, né? A sua presença, quer dizer, a presença do cristão com o não cônjuge não cristão, né, exerceria uma influência santificadora. Não significa que o marido ou a esposa incrédula seriam salvos por isso, mas que estariam colocados em posição e privilégio, assim como os filhos poderiam estar recebendo do cônjuge cristão os ensinamentos que prevê lá Provérbios 22:6, que diz assim, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Né? Nós vamos observar, queridos, que Paulo, ao escrever essa carta, obviamente essa carta de Paulo do capítulo 7, são respostas acerca do casamento, acerca de como conviver, não é, o casal e etc. Não? Então deixa eu fazer agora uma pequena introdução aos assuntos que eu vou tratar, né? Paulo tinha palavras duras para a igreja de Corinto, muitas das quais se aplicam quase de forma direta às igrejas de hoje. Mas essas repreensões continham conselhos preciosos, pois todos eram instruções divinas e continuam eficazes no mundo onde vivemos. Mas as palavras do apóstolo, aqueles cristãos do passado, não terão o efeito que pode ter em nossa vida se não dermos atenção à palavra, aqui a palavra com letra maiúscula, que é a palavra de Deus, e nos perguntarmos continuamente, estou disposto a ser transformado pela palavra de Deus, mesmo quando o que ela me diz é doloroso de ouvir e não convém fazer? É porque a palavra de Deus, as instruções de Deus, elas estão sempre na contramão de uma sociedade que está afastada do Criador. E o porquê de tudo isso? Porque o casamento, queridos, ele não é um contrato. O contrato existe na lei civil, mas o casamento é uma aliança. Vamos ver o que diz um escritor cristão americano, o nome dele é Greg Hill, não é? Em seu livro Casamento, Contrato ou Aliança. Os pais da igreja não aceitavam divórcio e novo casamento, e que essa prática foi inserida por ocasião da reforma por Lutero, que foi convencido pelo humanista Desidérios Erasmus, com o argumento que, como a lei no Antigo Testamento determinava a morte do adúltero por apedrejamento, deveria considerar-se o infrator como morto, ficando a parte inocente livre para recasar-se. Portanto, assumindo-se que o parceiro adúltero estivesse como morto, aos olhos de Deus, abria-se o precedente para o novo casamento. Essa ideia foi adotada por Lutero
e permanece até os nossos dias. Curioso que eu estava ouvindo a confissão de fé de uma igreja histórica de mais de 500 anos, não é? E o pastor que ministrava falava exatamente sobre a confissão de fé, essa frase de Desidério Erasmus, não é? Que como se considerava, não é, a parte culpada como que morta, então a parte inocente ficava livre para recasar-se. Mas vamos ver o que diz já nos dias dos reformadores. Eric chama isso de ficção legal, uma vez que assume que o adulto deve ser tratado como se estivesse morto. O fato é que a pessoa ainda está bem viva e uma morte suposta não nega o casamento. Todavia, esse tipo de raciocínio popularizou a doutrina erasmiana. O curioso é que Desidérios Erasmus foi considerado herético pelos seus contemporâneos e afastou-se dos reformadores, mas essa ideia foi mantida entre eles. Triste, né? Coisas erradas. E se nós percebermos, com o passar do tempo, não é? As modernidades, as coisas vão chegando e a tendência é dos crentes procurarem adaptar a Bíblia às condições modernas, mas a palavra de Deus é imutável. O próprio Criador dela, inspirador dela, foi quem disse, né? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é uma, deve ser estudada, deve se buscar. Temos que ser um pouco tipo Esdras. Diz que Esdras procurou conhecer a lei do Senhor, praticar a lei do Senhor e ensinar. Eu digo que aí é o tripé daquele que quer fazer a vontade de Deus. Mas vamos agora conhecer um pouquinho a história, como aconteceu no Brasil, né? Vamos lá, primeiro, a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Que responsabilidade que nós temos como igreja, queridos. Olha como está o nosso mundo do momento, como estamos vivendo, o Brasil sobretudo, né? Porque às vezes nós olhamos a nossa sociedade se modificando, se adaptando, se readaptando, se transformando, mudando os seus valores sociais, familiares. E como é que podemos? Nós também vamos acompanhar essa chamada evolução, entre aspas, porque olha o que diz a palavra, que Deus nos guarde de aprovarmos práticas do mundo apenas pelo fato de que são aceitas pela sociedade. Estamos assistindo com preocupação a nossa sociedade aceitar passivamente, com raras exceções, o casamento homossexual, condenado literalmente pela Bíblia. O argumento de opção sexual tem preocupado com razão alguns líderes evangélicos, que segundo eles poderia justificar a prática da pedofilia. Agora imagine vocês, não é? As coisas vão mudando e a gente acaba assimilando e sem observar, praticando também. E se nós nos afastarmos desse livro, nós nos afastamos também de Deus. Amém, queridos? Vamos conhecer um pouquinho da história do divórcio aprovado, né? O que aconteceu com o divórcio? O divórcio foi aprovado no Brasil, não é? Aconteceu isso, quando que isso aconteceu? Aconteceu em 26 de dezembro de 1977. O curioso, queridos, é que quando nós lemos na aula passada o jornal de Rui Barbosa, a imprensa, né, bem antigo, né, do ano de 1900, 5 e 6 de 1900, quando ele publicou, não é, sobre um debate que tinha havido na Câmara e que ele tinha conseguido, com mais um outro deputado, não é, impedir que o divórcio fosse aceito e praticado. Mas ele mesmo disse na sua fala que os divorcistas não seriam vencidos, não é? Ele já estava prevendo, e foi o que aconteceu em dezembro de 1977. 77 anos depois, o divórcio foi aprovado no Brasil. E eu me lembro que em 1976 eu tinha um programa na Rádio Copacabana, A Voz da Restauração. Antes de eu entrar no ar, entrava um programa antes de mim que é chamado Rebuscando Ovelhas. Este programa, Rebuscando Ovelhas,
era de uma das únicas igrejas do Brasil que aceitava na sua membresia divorciados. A maioria maciça não aceitava, não havia divórcio no Brasil, as igrejas não aceitavam, não é? E ele pregava e recebia, né, acolhia os divorciados da sua igreja, porque as demais não aceitavam. Mas logo depois que ele foi aceito, as igrejas abriram as portas, não é? E o nosso senador Nelson Carneiro foi o autor do projeto na Lei 6.515, que logo entrou em vigor e o Brasil aceitou, passou a praticar, né? E as igrejas também abraçaram o divórcio e novo casamento. Começou a palavra era essa: como já existe divórcio no Brasil, então as igrejas também devem aceitar, né? E a tendência é todas as coisas se acomodarem, irmãos. Mas nós não podemos nos acomodar em nada que contrarie os princípios deste livro. Ah, pastor, mas aí vem o mais, e vamos tentar ver isso aí. Agora, eu como sou da Giorb, eu tenho que falar, não é? Como aconteceu de 1977, o divórcio ter sido aprovado e novo casamento no Brasil, não é? A nossa Assembleia Geral, leio aqui, divórcio aprovado pela Giorb na década de 80. Eu estava presente, que eu estou na restauração desde 1962, não é? Então, acompanhei todos os acontecimentos, sou assim como se fosse uma testemunha viva ou um arquivo vivo, né, de todos esses acontecimentos. Eu estava nessa Assembleia. Em sua Assembleia Geral anual, na década de 80, as igrejas da obra da restauração no Brasil aprovou a prática do divórcio e novo casamento, interpretando que, em caso de relação extraconjugal por um dos cônjuges, fica livre a parte ofendida para recasar-se, não é? Então tudo foi aceito, a nossa Assembleia também aceitou, só que há um detalhe, né? Olha só, na mesma redação que votou a liberação, ficou registrado, eu estava lá, sou testemunha ocular, né? Registrado que as igrejas filiadas à Giorb estariam livres para aceitarem ou não essa prática, divórcio e novo casamento. Inclusive houve, infelizmente, um dos nossos colegas, um dos nossos pastores, peitou essa aceitação e saiu com um bom grupo de igrejas da Giorb, né? Que hoje, inclusive, existe um segmento de restauração que é fruto dessa saída dele. Mas ele não precisava ter saído, porque a nossa obra votou. Aqueles que não aceitarem permanecem, não é? Então haveria apenas uma aceitação para atender a demanda da época, né? Os nossos líderes acharam por bem adotar, né? E ficando livre aqueles que não aceitassem, continuassem na Giorb. Tá certo isso? Vamos lá. Mas deixa nós continuarmos um pouco falando sobre este assunto, né? Porque o que acontece é que a palavra de Deus, quando trata do assunto do divórcio, eu falei sobre o contrato, aliança de casamento, conforme está lá do Greg Hill, né? Ele faz, né? O Greg faz uma analogia de Efésios 5, 22 a 33. Paulo faz uma analogia do casamento sendo um retrato terreno do relacionamento entre Cristo e sua igreja. Creio que um valor fundamental por trás do casamento é o conceito de aliança. Entendam bem, eu falei do contrato, né? O casamento, ele tem um contrato no casamento civil, mas dentro da palavra de Deus o casamento é uma aliança, como está lá em Malaquias 2,14, nós passamos a ler. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. O casamento, ele civil é um contrato, mas o religioso, ele é uma aliança. O casamento diante de Deus é uma aliança. Por isso é que o casamento é uma representação de Cristo e a igreja. Deus fez uma aliança conosco pelo sangue de Cristo. Quando nos casamos em nossa sociedade, a maioria das pessoas ainda usa a linguagem de aliança, um remanescente conceito bíblico anterior.
O ministro geralmente declara algo mostrando que o casamento é uma instituição santificada por Deus, chamando-o de santo matrimônio. Em nossa sociedade, nós, incluindo muitos da igreja, trocamos o valor bíblico de aliança no casamento pelo valor de contrato. A diferença, como entendo, é a seguinte: a aliança é um compromisso unilateral, válido até a morte, não depende das ações do outro parceiro. Paulo, escrevendo aos Gálatas, lá nos capítulo 3,15, ele disse: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, quer dizer, confirmada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Nesse texto, Paulo mostra a força da aliança. Irmãos, falo como homem, diz Paulo, né? Olha só, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então, um contrato, por outro lado, eu falei da aliança, que é um contrato unilateral, né? Um contrato, por outro lado, é um acordo bilateral entre duas partes, consumado por oferta e uma aceitação quebrável pelo desempenho de qualquer de um dos parceiros. Então o contrato, sim, ele tem essas cláusulas, né? Que quebrou-se, ele perde o valor. A aliança não perde o valor. Uma vez ratificado, uma vez declarado, você vai diante, não é, do ministro e ali você vai fazer os seus votos, né, de que casaram-se e agora só a morte pode separá-los. Né? Vamos lá. Quando nós, igreja, trocamos o valor de aliança no casamento divino pelo valor de contrato mundano, ensinamos que isso é correto em nome da graça em relação aos indivíduos, estamos nos afastando dos ensinamentos de Deus e atendendo os propósitos do mundo. Como ficamos diante de Deus que nos chamou e nos escolheu para sermos o sal da terra e a luz do mundo? Jesus disse: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino do céu. Isso é uma coisa tremenda. E nós, da obra da restauração, que temos a missão, né, de voltarmos à prática da Bíblia e seus ensinamentos. Amém, querido? Agora, aquilo que nós falamos, o precedente que foi votado na Assembleia Geral, né? Então, o que acontece? Eu, pastor Gênesis, estou na igreja de São Miguel Paulista, completei agora, nesse mês de janeiro, né, que fui empossado em 1987, 35 anos de serviços aqui servindo ao Senhor, não é? E nós então tivemos esse debate, esse assunto, né? Então o ministério, olha só, precedente votado na Geórgia na década de 80. O ministério da Igreja Evangélica São Miguel Paulista na obra da restauração, com suas congregações e igrejas filiadas, usando o precedente votado na mesma Assembleia que liberou o divórcio e novo casamento, votou a reforma do Estatuto, não é? Votou a reforma do Estatuto, né? Como é que foi? Prescrevendo que não aceitará a prática de divórcio e novo casamento de crentes que foram esclarecidos em nossa igreja, que de acordo com o que foi tratado até aqui. Por que isso? Porque nós estudamos, pastor Gênesis pesquisou bastante, consultou a história da igreja, fui buscar todo o que eu tinha de elementos, vamos dizer assim, instrutivos para o assunto. Depois reuni os pastores do ministério e durante 2 anos deixei nas mãos dos colegas todos, vamos estudar, porque se nós votarmos vai virar lei no ministério, né? Então, depois de 2 anos que nós estudamos, o que aconteceu? Fica registrado que o ministério da igreja de São Miguel Paulista na obra da restauração e as igrejas, está aqui, a obra da restauração respeitará, agora é uma posição que nós tomamos, respeitará as igrejas co-irmãs da mesma convenção ou não, que usando a mesma prerrogativa, aceita o divórcio e novo casamento, estendendo nossa destra de comunhão sem nenhuma restrição. Entretanto, em nosso ministério,
essa prática não será aceita. Deixa eu explicar, não é? Alguém já disse por aí que o pastor Gênesis é individualista. Eu não sou individualista. Eu tenho um desejo, servir a Deus dentro da visão bíblica. Muito bem, que a nossa convenção aceita e convivemos pacificamente. Como dissemos aqui, dentro das nossas orientações tem essa cláusula, não é? Sem nenhuma restrição às igrejas que aceitam. Aí vocês me dizem assim, pastor Gênesis, e a igreja aceita que receber uma família de casais divorciados? Aceita. E os pastores aceitariam um pastor que divorciado, que veio? Aceitamos. Assim, então o senhor é incoerente, não é? Eu estou sendo claro, nós estudamos, nós aceitamos e nós praticamos, mas tem um detalhe, queridos, um detalhe. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, como nós estudamos na aula passada, não é? Existiram os casamentos ilícitos, que eles só se tornaram ilícitos quando a lei foi promulgada, nos dias de Moisés. Arão casou-se com Joquebede, os pais de Moisés, que foi o instrumento que Deus usou para estabelecer a lei. Entretanto, a Joquebede era tia de Arão, e dentro dos casamentos ilícitos, Levítico 18, não poderia acontecer. A mesma coisa de Abraão com Sara, sucessivamente. Tudo vai acontecendo até que Deus venha esclarecer, então determina que tudo seja corrigido e se comece a praticar. Então alguém que vem sem ter recebido essa instrução é como uma pessoa. Eu ganho almas para Jesus e vem famílias de casados, de divorciados. Então nós trazemos, nós instruímos e eles entendem que agora estão numa aliança e que agora só a morte pode separá-los. Eu não posso consertar o passado de ninguém, mas posso instruir o presente, não é? E fazer com que a palavra de Deus, daquilo que Ele nos iluminou e entender, seja praticada. Agora recebemos sim. Agora vamos dizer que eu tenho aqui pastores, obreiros que estão conosco, caminhando, conhecendo essas instruções e agora resolvem sair e contrair uma nova núpcia. E aí eu digo, tudo bem, você é livre para isso, somos livres todos nós. Não é verdade? A única coisa é que não pode pertencer ao ministério. Mas e se eles vierem à igreja? Eles são recebidos sem restrição nenhuma. Eles podem pregar, pode estar na igreja, acompanhar, cantar. Obviamente que sim. Só que e a membresia? A membresia não pode, porque o estatuto determina isso, não é? Eu digo mais, o estatuto da Bíblia e depois o estatuto que nós votamos, não é? Então é só para trazer esse esclarecimento para vocês, não é? Para mostrar, e eu agora já encerro esse assunto aqui. Fico aberto para, se alguém tiver alguma pergunta, escreve, eu posso responder de público, eu posso responder no seu particular. Qualquer dúvida, não temos nenhuma restrição, pertencemos a GEORB. Quando alguém soube que o pastor tinha essa posição, me procurou, disse que eu tinha que sair da GEORB. Por que eu tenho que sair da GEORB? Porque a GEORB tem essas duas posturas. É preciso saber isso, ela tem essas duas posturas. Ela tem muitas igrejas, não só o Ministério de São Miguel Paulista, no que não aceita o divórcio e o novo casamento. Mas nós continuamos caminhando juntos, não é? Eu vou até usar um termo de um antigo pastor que nós tínhamos em São Paulo, que ele dizia, temos mais coisas que nos unem do que nos separam. Depois esses pontos são pontos que uns aceitam, outros não aceitam. Há aí, não é? Quase que duas correntes, vamos assim dizer. Eu não vejo como duas correntes, eu vejo apenas que nesse ponto estamos falhando, mas não vamos nos separar. Vamos ficar diante de Deus e cada um prestará contas a Deus dos seus atos. Amém, queridos? Então eu paro aí, que eu disse que eu quero ver se eu consigo terminar essa aula hoje, né? Você vê que eu fui aqui em tudo que tratei até agora, até o verso 16, e agora eu vou entrar no 17. 17 a 24, né? Aqui nós vamos ver a palavra do Senhor falando, né? Cada um ande. Esta sessão desenvolve o tema da fidelidade ao chamado cristão e não a posição social. Não interessa se você é servo ou liberto,
pertence à classe alta ou à baixa, tem poder ou não, é casado ou solteiro. O importante é o chamado que recebeu de Deus, como está em Colossenses 3:11, né? Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém, queridos? Entrando agora para estudar do 25 ao 40, Paulo vai estar agora mencionando aqui, ele vai falar sobre as virgens, né? Está aqui no verso 25. Ora, quantas virgens não têm o mandamento do Senhor? Dou, porém, o meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Então ele diz, né? Classificação das solteiras, né? Está aqui, né? Claramente distingue suas palavras como apóstolo das palavras de Cristo sobre as virgens. Essa classificação das solteiras da igreja provavelmente seja menor do que a mencionada no versículo 8, que incluía viúvas e as que foram casadas antes. Embora Paulo esteja preocupado com homens e mulheres solteiros, a atenção nesse trecho está nas mulheres. Embora o termo grego usado para o versículo 25 possa referir-se a homens ou mulheres, os outros exemplos nesta passagem fazem menção a mulheres. É os versos 28, 34, 36 e 37. Por volta do segundo século foram criados cargos importantes na igreja para virgens, viúvas e diaconisas. Uma vez que elas estavam livres dos deveres de esposa, podiam auxiliar os pastores e diáconos em batismos, no cuidado dos doentes e em outras obras de caridade. Isso é continuando, meditando no capítulo 7, não é? Porque parece até que Paulo dizia que era melhor ficar como eu, porque ele entendia que nas circunstâncias que a igreja estava vivendo, havia muita perseguição, não é? E os casados tinham muita preocupação com a família. Já os livres, as solteiras, os virgens, aqueles que não tinham essas preocupação familiar, eles tinham mais tempo para se dedicar à obra do Senhor. E é como se diria, tem momento que a palavra, a obra, o serviço de Deus tem que tomar o primeiro lugar nas nossas vidas, como o momento que nós estamos vivendo. Precisamos de estar muito atentos a tudo que podemos e devemos fazer no reino de Deus. Mas vamos lá, o verso 26 e 27, instante necessidade. Paulo viu que os cristãos casados teriam dias turbulentos pela frente, porque em tempos de perseguição, a consideração pela família pode fazer com que seja difícil pôr totalmente em prática as convicções cristãs, né? A virgem teria responsabilidades familiares menores e não se deixaria deter pela possibilidade de repercussões que afetasse seu marido, seu ser. Ela estava livre. Por isso que ele disse, seria melhor você ficar como eu, porque ele não tinha compromisso familiar. Então podia se lançar na obra, não é? Porque é muito importante o teu tempo para Deus e a condição também que você tem para se dedicar ao reino. Agora vamos lá, o verso 28 a 35. Paulo não quis que se entendesse que ele estava proibindo o casamento de virgens, não era isso que ele estava dizendo. Mas uma vez a castidade foi uma preferência do apóstolo, não um mandamento apostólico, porque a pessoa estava em castidade, não estava preocupada com o casamento, com o marido, com o filho, etc. Tinha mais tempo para a obra, né? Se a virgem ou o solteiro vierem a casar-se, eles não cometerão pecado. Claro que não, né? Porque o mandamento que o homem deixe o pai e a mãe se case permanece e vai permanecer em toda essa dispensação, amém? Tendo-se casado, no entanto, eles devem considerar-se iguais aos solteiros quanto à sua dedicação na obra de Deus. Ele até aconselhava, e os que são casados, que considere-se como se não tivesse, que era difícil acontecer. Mas o que ele queria nessa palavra é deixar as pessoas mais envolvidas com o reino do que com as preocupações familiares. Mas eu aqui, até certo ponto, tenho que lembrar do que ele escreveu a Timóteo: aquele que não cuida dos seus, principalmente da casa, da sua família, é pior do que o incrédulo e negou a fé. Então você casou, a
a responsabilidade é Deus, a tua segunda responsabilidade é a família. Aí depois é que vem a igreja, então a coisa aperta um pouco, né? Mas vamos lá. Do 36 ao 38, uma interpretação desta passagem é que alguém se refira ao pai de uma virgem solteira. Deixa eu só ler aqui, que ele é assim um pouco complexo, né? Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, se for necessário, que faça o tal que quiser, não peca, casem-se. Aqui está dizendo que, às vezes, as pessoas estão tão envolvidas, que passa aquela idade ideal para o casamento e ela fica avançada. Mas se vier a casar, não tem nenhum problema, né? Então ele continua. Sob essas circunstâncias, seria perfeitamente aceitável que o pai a desse em casamento. Ah, mas ela já está com a idade meio fora. Não existe, não é? Se encontra o seu cônjuge ou alguém que se candidate, ninguém pode dizer dessa idade. Ah, mas as pessoas depois do acesso não devem casar. Quem é você? Quem sou eu para julgar os outros? Cada um conhece a sua condição, as suas necessidades, e a Bíblia é muito clara, é melhor casar do que abrasar, não é isso? Vamos lá. Uma segunda interpretação sugere que alguém, do verso 36, se refere a um noivo que está mantendo a condição de celibato com a virgem, mas está tendo dificuldade para isso. Como é que pode? Se o elemento já está noivo, já está tudo pronto para o casamento, não tem por que se reter, nem por que evitar. Ele deve se casar sim, né? Porque Deus abençoou o casamento. O que não pode haver, não é relação sexual fora da moldura do casamento, que aí vai perder a bênção de Deus, vai receber depois o perdão e a misericórdia, mas com certeza vai enfrentar lutas, porque é melhor que nós tenhamos a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática em tudo. Amém, querido? Se o homem tem dificuldade para se controlar os impulsos sexuais, ele deve casar. Por outro lado, se consegue se controlar com o poder sobre a sua própria vontade, ele deveria manter o seu celibato, não é? O celibato é exatamente não se casar, não é verdade? Mas isso é da pessoa, né? Isso não pode ser imposto, é tanto que essa seita que impõe aos seus ministros, né, que eles não podem, por uma questão lá deles, está contrário às Escrituras. Amém, querido? É muito bom tudo que você ensinar, abrir a Bíblia e dizer, está escrito, não é? Porque quando você instrui abrindo as Escrituras, não é a sua cabeça e nem a cabeça dos outros, mas é a palavra de Deus, né, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos lá, não tendo necessidade. Se o homem consegue se controlar e se abster dos atos imorais, porque não adianta você se manter sozinho, mas praticar atos imorais, atos contrários à natureza, porque aí você estará pecando, não é? Aí é melhor casar mesmo, né? Então vamos lá, se o homem consegue se controlar e se abster de atos imorais, ele deve permanecer solteiro. Por outro lado, se for fraco para controlar sua vontade, ele deve ir em frente e se casar. Essa é a verdade. Não é pecado se casar. Deus fez o homem, Deus fez a mulher e abençoou essa união. A única coisa que precisamos é ver se ao contrairmos as núpcias, ao contrairmos o casamento, não tropeçamos na palavra em algum dos seus ensinamentos. Amém, queridos? Vamos lá. Vamos agora meditar nos versos 39 e 40. Ligado pela lei. Esta passagem é similar a Romanos 7:2. O que diz Romanos 7:2? Vamos lá, só para nós já estamos concluindo. Romanos 7:2 dá uma instrução aqui sobre esse assunto. Vamos lá, Romanos capítulo 7, versículo 2. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então ela está livre para casar, né? Está aí, né? Ligada pela lei, na qual Paulo usou o casamento para ilustrar o compromisso com a lei. Aqui ele enfatiza que o casamento deve ser para toda a vida. Não tem jeito, irmãos.
E por que tem havido tanta facilidade em separação? Não. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, um comentário, que alguém disse assim, até jovem, não vamos casar, porque agora na obra tem divórcio, se não der certo a gente separa. Né? Então já se cria, quando se abre uma porta, já se cria para que alguém possa criar um pensamento errado com respeito ao casamento. E eu prefiro, confesso aos irmãos, manter o que está na Bíblia, ainda que seja doloroso, como de fato é. Mas se está escrito, é melhor obedecer. Amém? Vamos lá. Aqui ele enfatiza que o casamento deve ser para toda a vida. Caso um dos cônjuges morra, a única restrição com relação ao novo casamento é que a pessoa se case com um cristão. Então está aí. Não está livre para casar, mas tem que ser com um cristão. Essa coisa de que, não, mas eu gostei do Antônio, eu trago depois ele para Jesus. Tudo bem, você é livre até para errar. Porque Deus não impediu Adão de comer a fruta, só disse as consequências que teria quando ele comesse. De fato, trouxe consequências que sofremos até hoje. Assim é quando nós tropeçamos achando que podemos remendar uma coisa que não tem remendo. Se Deus disse faça, e se você não fizer, peca. Se Deus disse faça e você não fizer. Então o que é preciso é buscar em Deus condições, direção, para tudo fazermos na direção de Deus, porque aí a nossa caminhada vai ser abençoada. Amém? Mesmo sendo permitido que a pessoa se una em matrimônio novamente, Paulo ainda acredita que é mais prudente que ela permaneça solteira. Vamos lá, agora já estou indo para a conclusão. Também, diz Paulo, tem o Espírito de Deus. O Espírito Santo capacitava Paulo não só para falar com autoridade apostólica, mas também com sabedoria espiritual. Agora eu concluo e encerro aqui. Alguns podem achar que os conselhos de Paulo sobre o casamento do capítulo 7 serviam apenas para a igreja em Corinto ou para aquela época. Todavia, sabemos que o casamento é sempre um alvo do maligno nas igrejas. Então, uma vez que os conselhos de Paulo vêm do Espírito Santo, devem ser aplicados nas igrejas de hoje também. Onde nós aproveitamos uma frase, uma palavra de uma senhora que falou sobre a necessidade do perdão. E se nós olharmos, irmãos queridos, se nós olharmos que tem muito trazido divisão, chamada incompatibilidade é a falta do perdão. E que problema é o perdão, não é? Porque se você guardar, casais, tem casais que nem olham mais nos olhos uns dos outros, não é? O marido e a mulher se comunicam através de bilhetinhos colocados em cima da geladeira. Queridos, nós temos que acabar com isso. Mas na igreja é fogo puro. Não adianta ter fogo puro na igreja. Se o teu coração estiver fechado para perdoar, se preocupa não, que tu não vai chegar lá no céu não, querido. Mas eu sou pastor, não fala isso de mim não. Eu não estou falando, quem fala é a Bíblia. Quem fala é a Bíblia. Está aqui, quando nós lemos o capítulo 18 de Mateus, aqui a partir do versículo 21, eu até coloquei nessa, eu vou pedir ao pastor Hélio, quando eu terminar, ele coloque, para quem não assistiu, é muito interessante o perdão. Misericórdia. Quando Jesus deu essa instrução, foi quando Pedro chegou, Senhor, deu perdão, meu irmão, 7 vezes. Ele disse, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Depois Jesus vai contar a parábola do credor incompassivo, não é? Como é que foi essa parábola? Então ele bota, o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis fazer conta com seu servo. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Irmão, cada talento equivale a 6.000 denários. Ele devia 10.000 talentos. Se ele devia 10.000 talentos e cada talento vale 6.000 denários, multiplica 10.000 por 6.000, vai dar 60 milhões de denários. Olha que coisa tremenda, né? E ele não tinha como pagar, suplicou, me perdoa, me ajuda. Está aqui nos versos seguintes. E quando o homem viu que ele não tinha como pagar, o que ele fez? Perdoou-lhe a dívida, não me deve mais nada, vai em paz. Mas quando ele foi andando, encontrou um conservo dele, um companheiro dele, que lhe devia
míseros 100 denários. Está aqui, né? E ele, olha só, está no verso 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que ele devia 100 denários. E lançando mão dele, quer dizer, pegou, deu uma gravata nele, sufocava, dizendo: paga o que você me deve. Ele tinha recebido o perdão de 60 milhões de denários, encontrou um que lhe devia 100 denários. E o texto diz assim: então sufocava, dizendo: paga o que você me deve. No verso 29, então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e te pagarei. O que ele fez com a quem ele devia 60 milhões, o que lhe devia 100 denários, fez com ele, pedindo misericórdia, pedindo perdão. Ele, porém, não quis, está o verso 30, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Que coisa! Olha que exemplo, o Senhor sempre trazia histórias, parábola, para despertar nossa mente no que Ele estava ensinando. Ele está mostrando o valor do perdão para você, meu irmão, minha irmã. Não, mas eu não. Assiste o que o pastor Wellington vai colocar quando eu terminar essa aula. Você vai ver o que ele vai colocar, a necessidade que nós temos de pregar. Eu cheguei a usar esse termo na chamada, né? Estamos ganhando os de fora e perdendo os de dentro, porque precisamos de preparar os de dentro para permanecerem preparados, desculpe a redundância, para morar no céu com o Senhor. Agora o 31 diz: vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Os companheiros assistiu aquilo, procurou o patrão, o senhor que tinha perdoado, e contou tudo. O 32, então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicasse. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Agora o verso 35, Deus mostra por que contou essa bela e terrível história. Ó, assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão a sua ofensa. Não tem jeito. Está faltando perdão de você com a sua esposa, de buscar, mas ela busque de Deus a vitória. Porque quando os discípulos disseram, replicando ao seu Senhor, se essa é a condição referente ao homem e à mulher, melhor a gente nem casar. Porque de fato ele ia casar e se acontecesse uma infelicidade dela, ia ter que ficar só. Ele falou: então não quero, é melhor ficar sozinho. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Terminamos o 7, amém? E vamos começar o 8 no próximo domingo, se Deus quiser, amém? Vamos agora então ouvir o nosso louvor do encerramento, amém? E vamos junto cantar. Abra o seu cantor aí no 137 do Cantor Cristão. Vamos lá, 137 do Cantor Cristão. Nós vamos estar agora louvando o Senhor com este hino, 137 do Cantor Cristão. Amém? Abra aí. Um, três, sete. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim.
Mais uma vez, irmãos. Enquanto, ó Salvador, teu livro ler, meus olhos venha abrir, pois quero ver. Da mera letra lei a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Dá-me do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, queridos? Agora vamos chamar os nossos aniversariantes. Você que fez aniversário esta semana, meus parabéns. O versículo aniversariante é Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe e multiplique muito os seus anos. Deus abençoe a vocês todos que estão comigo nessa escola. Logo mais às 16 horas teremos a nossa escola presencial na sede. Eu vou ter o privilégio de ministrar, que o nosso professor está de serviço hoje. Então eu estarei lá ministrando essa aula. E quando for 18 horas, nós teremos o nosso culto de mocidade público. Amém, queridos? Então, vamos agora fazer a nossa oração de despedida. E quando eu terminar, você desliga, mas em seguida ligue. Se você ainda não ouviu, mas se ouviu, ouça de novo, que é muito interessante a instrução sobre o perdão. Ali uma palavra, tem um pastor ficou maravilhado, né? Quer botar na igreja dele, falou, pastor, isso nós temos que passar, nós estamos distraídos. Irmãos, é nosso dever ganhar as almas e não perder as que estão dentro da igreja. Muitos se perderão, infelizmente. E às vezes eu fico muito preocupado com o que está em Oséias 4:6. Não é? O meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. E a seguir diz assim, é você, sacerdote, é você, pastor, que tem a responsabilidade de estar dando esses ensinamentos. Amém? Eu vou orar, depois você vai desligar quando eu terminar, mas ligue em seguida porque o pastor Welly vai na conclusão, está passando então, não é? Aquele vídeo que nós usamos muito interessante, e eu não vou adiantar, você vai ouvir e com certeza vai ser abençoado. E esse pastor disse, eu vou passar lá na igreja esse vídeo aí e etc. Eu disse, faça, pastor, eu também quero passar, aproveitar até para pregar sobre o poder e a necessidade do perdão na igreja. Isso é para a igreja, isso é para você que é santo, que é salvo no Senhor, porque os que são perdidos precisam aceitar Jesus, e aí nós vamos orientá-los a caminhar de acordo com este livro, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Pai Celeste, te agradecemos por essa escola, abençoa os teus filhos que a assistiram, que sejam grandemente instruídos e preparados para o dia a dia, Pai. Também os nossos aniversariantes, aqueles que completaram aniversário durante essa semana, abençoe grandemente, multiplique os seus dias com sabedoria para entenderem que devem viver de acordo com as orientações do Senhor, sobretudo nesses dias de pandemia, nesses dias de escuros que o mundo está mergulhado. Mas Jesus nos colocou para refletir a sua luz, o seu conhecimento para todos. Pai, recebe a nossa gratidão, abençoe as igrejas com seus cultos presenciais, logo mais nós ali na sede às 16 horas, às 18 horas, o culto de mocidade, abençoe grandemente os nossos jovens. Ó Senhor, abençoa o teu povo como em geral e prepara-nos para a tua vinda, Senhor, que cada um esteja preocupado com isso, se preparando. Eu oro assim, entregando todos nas tuas mãos, orando e agradecendo. E lembrando que ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, que possamos estar aqui com os nossos pastores aprendendo mais de ti, Pai. Nos abençoe, nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão
e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Tarde na paz a todos deste grupo, a todos que estão assistindo. Eu vou pedir que vocês assistam a nossa saudosa Ludmila Feber, que no dia 26 nos deixou, e também essa mensagem aqui sobre o perdão. É nossa missão sagrada ganhar almas para Jesus e de pregar o Evangelho a toda criatura. Agora, queridos, quando se trata da doutrina do perdão, eu digo para vocês, nós precisamos alertar o nosso povo da igreja, que às vezes estamos ganhando de fora e perdendo de dentro, porque aquele que retém o perdão, ele está fechando a porta da eternidade para ele. E nós precisamos de falar muito sobre isso, porque nós temos nos distraído com o nosso povo. Há crentes que não perdoam, que guardam rancor, estão ali se esforçando, fazendo a obra de Deus, mas guardam no coração essa arma maligna que vai impedir dele entrar na presença de Deus. Então, tomei o cuidado de buscar este louvor. Esta palavra falou muito ao meu coração e eu estou passando para vocês. Ouça a Ludmila cantando sobre o perdão. Nós botamos como fundo aqui na mensagem dessa irmã que eu achei muito preciosa. E gostaria que todos vocês ouvissem, meditassem e passassem por diante. Vamos despertar o nosso povo para essa verdade. Jesus foi contundente quando ele disse, está lá no capítulo 18 de Mateus, do verso 20 até o verso 35, ele fala sobre o dever de perdoar, não é 7 vezes, mas 70 vezes 7, é perdoar sempre. Porque quem guardar no coração rancor, qualquer coisa contra alguém, ele não vai ser perdoado pelo Senhor. E foi Jesus que falou, não é? Ele avaliou a ofensa dos nossos irmãos contra nós em 100 denários e a nossa ofensa contra ele em 60 milhões de denários. É uma discrepância muito grande. E no verso 35 do capítulo 18 de Mateus, ele fecha a questão, deixando claro, assim vos fará meu Pai, se de coração não perdoar de cada um ao seu próximo a sua ofensa. Então, se o Pai não perdoa, querido, não há chance para você, nem para ninguém. Deus abençoe. Se tiver tempo, eu terei muito prazer em passar para vocês, vou estar sempre fazendo isso. Deus abençoe a todos. Eu perdoo porque eu sou inteligente, não porque eu sou boazinha. Amém. Porque a Bíblia diz que o homem que maltrata a sua esposa tem as suas orações interrompidas. Exato. E não é só o homem, não. A Bíblia diz que se você não perdoa, o Senhor também não libera o seu perdão. Então, logo que alguém me fere, eu penso, eu preciso perdoar logo, porque senão, daqui a pouco eu vou cometer algum erro e Deus não vai me perdoar. E isso pra mim é imperdoável. Eu não posso perder a comunhão que eu tenho com Deus, que é a coisa mais preciosa da minha vida. A vingança ficou em segundo plano. A raiva ficou em segundo plano. O ressentimento ficou em segundo plano. Às vezes a gente é ferido, a gente se decepciona, se frustra e a gente fica chateado por algum tempo, mas daqui a pouco eu vou ter que entrar na presença de Deus, não vou? Eu vou ter que ministrar vidas, não vou? E eu não posso ter nada entre eu e Deus. Então, eu sou inteligente, eu perdoo. É fácil, não é difícil? É muito difícil, porque Satanás ele é especialista em desenvolver métodos de ofensa altamente elaborados para contaminar o seu coração de uma tal maneira que você fique com aquele nó na garganta que te deixa completamente paralisado porque você pensa, eu não merecia passar por isso. E aí, o que você faz com esse sentimento? Você olha para Deus e diz, Senhor, eu dependo de Ti. O Senhor é especialista em amar quem não merece, porque o Senhor me ama. E eu nunca mereci. O Senhor pode me ensinar. Cristo foi injustiçado e passou pelas piores aflições, sem por nem um segundo merecer. Então, se eu creio nele, eu também sou capaz de padecer por ele
e eu agora libero perdão a fulano, Beltrano, ciclano, ou para quem tiver que ser. E até para mim mesma. E para mim mesma, porque é muito difícil se perdoar, a gente exige tanto da gente. E eu fico repetindo que eu perdoo até que eu comece a realmente sentir que perdoo de verdade. E quando eu percebo que esse perdão tá muito difícil, eu começo a orar por essa pessoa e abençoar muito a vida dela e declarar toda a sorte de bênçãos. Porque quando você ora por alguém, você começa a amar essa pessoa. Você já percebeu isso? E aí você descobre porque Jesus diz, ama teus inimigos. Você lê essa parte da Bíblia e fala, gente, isso é impossível. Experimenta orar por eles. Quando você menos espera, você está sentindo amor, compaixão, mesmo que eles não mereçam. E aí você percebe que definitivamente maior é o que está em nós. É preciso lutar pra ser feliz. É preciso pedir e dar perdão, porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração. E dar perdão, porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração. É preciso ceder para ganhar. É preciso lutar para ser feliz. É preciso pedir e dar perdão, porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração. É preciso ceder para ganhar. É preciso lutar para ser feliz. É preciso pedir e dar perdão, porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração. Porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração.